vamos estudar um pouquinho aqui, falando sobre ordem social, o penúltimo título da nossa Constituição. Newton, como assim? A Constituição é dividida em títulos? É sim. E dentro desse título eu tenho vários capítulos. Dentre os capítulos eu tenho o capítulo da Seguridade Social. Beleza? O capítulo da Seguridade Social. Então, por favor, vou colocar aqui do lado como se divide esse título, né, da ordem social. Ah, Newton, eu já estudei alguma coisinha sobre isso. Geralmente você estuda porque saúde e educação, por exemplo, são direitos muito cobrados. Então você acaba tendo contato com parte dessa ordem social, mesmo que ela não esteja lá no seu edital, mas para o professor dar um exemplo, para ele falar de algumas características, ok? Então você tem alguns pontos aqui que são importantes, né? A ordem social, ela começa a ser trabalhada na nossa Constituição a partir do artigo de número 193, onde a gente fala um pouco sobre a disposição geral dessa ordem social. Artigo 193. A Seguridade Social já começa a ser trabalhada a partir do artigo 194. O nosso conteúdo, então, ele se inicia no artigo 194. Só para que você saiba quais são os outros pontos trabalhados, nós temos aí, né, educação, cultura e desporto, ciência, tecnologia e inovação, comunicação social, meio ambiente, família, criança, adolescente, jovem, idoso e os índios, né, que eu sempre gosto de fazer a ressalva que o termo correto seria indígenas, porém a Constituição de 88 ainda não se atenta para essa discussão que é mais contemporânea, ok? Newton, então, quer dizer que as nossas conversas se iniciarão a partir do artigo 194, exatamente, ok? A Seguridade Social, ela vai abranger aí 3 assuntos. A saúde, certo? A partir do artigo 196, aí você tem o 196, 197, 198, 199 e o 200, ok? Aqui a gente vai trabalhar o 199 e o 200, assim, de maneira mais detalhada. A assistência social, você vai ter a partir do 203, né? Então você tem os, né, artigo 203, 204 com assistência social. E a previdência social, você vai trabalhar a partir do artigo 201. Então, quando o assunto é assistência social, você vai ter aí os artigos 201 e 202 como sendo artigos importantes para você. Então, se você quiser, já dá um print aí, por favor, certo? Já dá um print aí, por favor, porque você tem pelo menos um mapinha aí, né, do que você precisa a respeito dessa Seguridade Social. Então, Newton, vamos começar aqui trabalhando. Deixa eu até apagar as anotações aqui, certo? Deixar na tela para você. A saúde, a gente falou que vai trabalhar a partir do 196, a assistência a partir do 203, certo? E a previdência você encontra a partir do 201. E a Seguridade Social, ela começa a ser trabalhada, né? Já tinha colocado aqui, só vou deixar mais organizado, a partir do 194. A partir do 194. A ordem social começa a ser trabalhada no 193, a partir da disposição geral dessa ordem social. Tranquilo? Então agora ficou mais organizado aí para você tirar um print, viu? Jéssica Bandeira, nós temos aqui uma paraibana, né? Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor. Essa música faz referência a um período histórico da Paraíba, onde você tem, né, a revolta de princesa, viu? Eu conheço da história paraibana, Jéssica, embora seja cearense, falo de Fortaleza, mas adoro a Paraíba, né? Uma bandeira preta com vermelha, com a palavra nego, em referência ali à eleição de 1930 e ao assassinato de João Pessoa, que hoje é nome da capital da Paraíba. Ok? Então, vamos lá? Vamos começar, né? Primeira questão. O que é que eu tenho? A Seguridade Social, o tema da nossa aula, lembrando que esse código laranja, ele te leva, né, até a questão no
site do Que Concurso, a Seguridade Social compreende a previdência, a saúde e a assistência. Você já conseguia resolver ali pelo que eu te mostrei no começo. Só que você vai ter algumas informações adicionais, destacando-se que as duas últimas, ou seja, saúde e assistência, não estão vinculadas a qualquer tipo de contraprestação por parte dos seus usuários. Ou seja, ele está dizendo que saúde e assistência social não são contributivas. Porém, ele não citou a previdência, ou seja, a previdência vai ter um caráter contributivo, ok? Primeira coisa, eu vou te apresentar aqui o artigo 194. A gente vai ver o caput do 194 e o parágrafo único, ok? O que é que a gente encontra aqui no artigo 194 caput, só para provar o que eu falei lá no começo? A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos, olha quem apareceu, saúde, previdência e assistência, né? O parágrafo único diz que compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social, só que essa lei vai se basear nos seguintes objetivos que nós falaremos mais à frente, ok? Primeira coisa que eu quero é que você saiba, certo, que a Seguridade Social, que é, né, composta por um conjunto de ações de iniciativa tanto dos poderes públicos quanto da sociedade, e que compreende realmente os direitos ligados à saúde, à previdência e à assistência social, ok? Dentre esses três, saúde, previdência e assistência, né? No caso, se perguntava sobre saúde e assistência, a previdência é contributiva, os outros dois não são. Você vai ver isso, inclusive, no caput dos artigos, né? 196, com relação à saúde, e do 203, com relação à assistência. Então, previdência social contributiva. Assistência social, que é aquela assistência aos desamparados, ela é universal, independente de contraprestação. Saúde, um dever do Estado, universal, independente de contraprestação. Portanto, a questão de número 1, que fala que a Seguridade Social compreende, né, a previdência, compreende aí, deixa eu inclusive aqui mudar a cor do marca-texto, a saúde e a assistência social, e diz que as duas últimas, as que eu destaquei em verde, certo? Não estão vinculadas a qualquer tipo de contraprestação, obviamente, essa questão estará correta. A única que está vinculada a uma contraprestação é a previdência. A previdência é contributiva, beleza? Você vai entender isso já já. Tranquilo, meus queridos? Perfeito? Perfeito aí para você? Então, primeira questão foi para a conta. Segunda questão, né? De acordo com a Constituição Federal, a gestão administrativa da Seguridade Social deve ser tripartite, ou seja, ele usou o termo o quê? Tripartite. Olha aqui, você vai pegar muitas questões que falam isso, viu? Ou seja, formada por trabalhadores, empregadores e governo. Não tinha o artigo 194 que a gente leu? Não tinha? A gente não parou nos objetivos do artigo 194? Então vamos ver quais são os objetivos que devem ser, né, alcançados aí pela Seguridade Social nos termos da lei. Olha o que é que eu tenho. Universalidade da cobertura e do atendimento. Esse é o primeiro objetivo que deve ser alcançado pela Seguridade Social e que norteará a lei específica. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações, tanto urbanas quanto rurais, ok? Então tem que ser uniforme e equivalente à necessidade. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Irredutibilidade dos benefícios, essa aqui é bem cobrada, né? Os benefícios, eles são aí irredutíveis, né? Assim como aquela regra básica para a questão dos salários, né?
a irredutibilidade dos salários, só que no caso dos salários, eu ainda te dou uma ressalva que não, eu só digo da irredutibilidade do valor dos benefícios. Equidade, não ficou bem aqui minha marcação, equidade na forma de participação no custeio, né? No financiamento. Diversidade da base de financiamento, identificando-se em rúbricas contábeis específicas para cada área, as receitas e as despesas vinculadas às ações de saúde, previdência e assistência social, então tem que ser aí destacadas de fácil acesso, né? Preservando o caráter contributivo, como eu tinha dito, da previdência social, dos 3 direitos que são abrangidos pela Seguridade, é o que tem caráter contributivo, né? E 7, que é o que vai responder a nossa questão. Vou até mudar aqui a cor do marca-texto. Caráter democrático, perfeito, e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite. Eita, Newton. Quadripartite. Lembra que lá tinha tripartite. Vamos aproveitar para saber um pouco mais. Quadripartite, que vai ter a participação dos trabalhadores, vai ter a participação dos empregadores, certo? Vai ter a participação dos aposentados e vai ter a participação do governo nos órgãos colegiados. Volta para a questão. A questão chamou de quê, meu querido? A questão chamou de tripartite. Aí falou de quem? Trabalhadores, empregadores e governo. Esqueceu de quem? Dos aposentados, que também tem participação, certo? Aqui, ó, bem aqui, que também tem participação nos órgãos colegiados. Então, segunda questão, a questão aí, considerada, meu querido e minha querida, uma questão errada, certo? Você não vai errar, tá ok? Então vem aqui comigo. Vamos lá. Terceira questão. A lei disporá sobre a remoção e a comercialização de órgãos e tecidos humanos, sangue e seus derivados, para fins de transplante, pesquisa e tratamento, certo? Para fins de transplante, pesquisa e tratamento. Então, o que é que você vai ter cuidado? Bem aqui, ó. Comercialização. Essa é a palavra-chave, certo? A comercialização. Tranquilo? A comercialização. Então, Newton, vamos lá para o artigo 199, certo? Por favor, para que nós tenhamos aqui boas informações, lembrando que assuntos relacionados à saúde começam no artigo 196. Ok? Vem comigo. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Então, a iniciativa privada pode contribuir, né, com a saúde do Brasil, embora você saiba muito bem que a iniciativa privada contribuindo aí no que nós chamamos de saúde, poderá ser alvo também de mandado de injunção, que você estuda lá no artigo 5º, né? Por conta das pessoas jurídicas de direito privado no exercício de atribuição do poder público, não é? Parágrafo 1º. As instituições privadas poderão participar de forma complementar, elas não poderão substituir o Sistema Único de Saúde, por isso esse termo complementar é tão importante. Segundo diretrizes do próprio SUS, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e sem fins lucrativos. Então, as instituições privadas poderão complementar a atuação do SUS, né, mediante um contrato de direito público ou um convênio, e essas instituições privadas, elas serão analisadas e terão preferência às entidades filantrópicas, né, e às sem fins lucrativos, ok? Beleza? Agora o termo complementar, não o substitui, complementa. Parágrafo 2º. É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos, né? Então é vedada, certo? A destinação dos recursos públicos para auxílios ou para financiamento, né, subvenções às instituições privadas que tenham fins lucrativos, ok?
Aqui não há ressalva àquelas que não têm fins lucrativos. Perfeito? Milton. Parágrafo 3º. É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde do país, né? Salvo nos casos previstos em lei, então essa vedação não é absoluta. Lembre disso. Então, em nenhum caso estará incorreto. E agora a resposta da questão, né? A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos tecidos, mas eu falei que a palavra-chave da questão é comercialização, certo? A palavra-chave é comercialização. Aí você tem, né? E substâncias humanas para fim de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. Então, uma legislação, certo? Uma legislação específica, certo? Deixa eu só pegar aqui meu marca-texto, às vezes eu tenho uma dificuldade danada para pegar, mas eu consigo. Você notou que eu estou levando aqui uma surra, mas eu consigo. Tem hora que eu consigo, hoje. Quase, viu? Calma, que é porque a minha mesinha está descalibrada. Enfim, né? Quando eu estou quase desistindo, aí ele vai e pega. Mas não deu dessa vez não, né? Então, uma lei vai dispor sobre a condição e requisitos que facilitem a remoção, né? Quando eu digo respeito aí a órgão, quando eu digo respeito aí a tecido, certo? Agora, meu querido e minha querida, certo? Quando eu falo de comercialização, aí é vedado, ok? Aí é vedado. STR, qual seria o caso do Faustão, certo? Qual seria o caso do Faustão? O Faustão ele foi, né, submetido a um transplante, mas qual seria o caso dele? Ok? Só para eu entender, por favor. Só para eu entender, pronto, consegui o marca-texto correto. Então a terceira questão diz que a lei disporá sobre a remoção e a comercialização de órgãos e tecidos, certo? Sangue e seus derivados para fim de transplante. Opa, dá uma ideia de que comercialização para fim de transplante, pesquisa e tratamento, certo? E esse item aí, ele é errado, porque é vedado o transplante. Sim, sim, é estéreo. Ele passou por um transplante de coração, mas cuidado, viu? Não houve comercialização, não. Ok? Não houve comercialização. No caso dos transplantes, você tem uma fila, certo? Existem, inclusive, algumas características ligadas ao órgão doador, certo? Ao órgão do doador e também as dimensões com relação aos pacientes. Então, você pode ser o primeiro da fila, mas aquele órgão, dependendo do órgão, ele pode não ser compatível com você. Então, o segundo, o terceiro, eles podem ser aí privilegiados, né? Uma bênção de Deus para o primeiro, né? Uma grande frustração. Beleza? Bom dia, Bruno. Como é que você está? Seja muito bem-vindo, viu? Vamos para a quarta questão. O controle dos produtos e substâncias de interesse para a saúde e a participação na produção de medicamentos não competem ao SUS. Olha o que está sendo dito. Que não compete ao SUS, pois sua atribuição é apenas de fiscalização. Artigo 200. Olha o que é que eu tenho aqui, certo? Competências do SUS. Artigo 200. Além de outras atribuições nos termos da lei, certo? Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. Ou seja, a gente já viu que ele não tem competência só para fiscalização. Beleza? Que ele não tem competência só para fiscalização. Segundo, executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. Aí é uma questão de fiscalização. Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde, participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico, incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação, fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional. Então, quando você, né, meu querido e minha querida, vai tomar aquele refrigerante que você tem, aquela parte branca com o teor nutricional, isso tem ligação com o SUS, né? A fiscalização e a inspeção
bem como bebidas e águas para consumo humano. Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos, e colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido, né, o trabalho, certo? O do trabalho. Então, meio ambiente, a participação da fiscalização e inspeção do teor nutricional, certo? São papéis do SUS, tá bom, ligados à fiscalização. Mas você viu que não são só esses, né? Você viu lá no comecinho, né? Participar da produção de medicamentos, né? Aí vamos lá. O controle de produtos e substâncias de interesse à saúde. Opa, Newton. O controle de produtos e substâncias de interesse à saúde. Não seria papel do SUS, como a questão, cadê? Disse? Não. É papel do SUS, artigo 200, inciso 1. Quarta questão, errada. Quarta questão, errada. Ok? Não. Veja bem, né, o STR. Não porque estamos falando de produtos químicos que nós estamos falando de drogas ilícitas. Ok? Por favor. Produtos químicos você tem aí na sua casa, desde o detergente até o shampoo que você utiliza. Ok? Vamos lá. Quinta questão. O regime geral de previdência social é de filiação obrigatória e deverá observar o equilíbrio financeiro, né? Newton, vem comigo, por favor, né? A previdência social será organizada, né, na forma do regime geral de previdência social de caráter contributivo, e de filiação obrigatória, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, né? Newton volta para a questão. O regime geral de previdência social é de filiação obrigatória. Perfeito, continua. Observando os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e atenderá na forma da lei. Deverá observar o equilíbrio financeiro, certo? Correto, de acordo com o artigo 201 da Constituição, certo? E o que a Previdência Social, o que é que o regime geral de Previdência Social deverá atender? Aí você tem cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada, proteção à maternidade, especialmente à gestante, proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário, muito importante isso, né? Involuntário, salário família e auxílio reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda, principalmente o auxílio reclusão, ele acaba tendo aqui, certo? Muita polêmica. Pensão por morte do segurado homem ou mulher ao cônjuge ou companheiro e dependentes. Observado o disposto no parágrafo 2º, que está aqui, nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalhador do segurado, ou o rendimento do trabalho do segurado, terá valor mensal inferior ao salário mínimo. Então, nenhum benefício, certo? Nenhum benefício que substitua o salário ou o rendimento do trabalho do segurado será menor que um benefício, certo? Mas falamos que é de filiação obrigatória e equilíbrio financeiro, portanto, quinta questão correta, certo? E vamos aqui para a sexta questão, certo? A gente vai fazer um pouco mais rápido, porque a gente extrapolou o tempo. Tudo bem? Fala, Edna, como é que você tá? Bom dia para você. Bruno também, viu? Obrigado aí pelo elogio ao conteúdo. Mas, pessoal, se você puder, deixa o like, né? Se você estiver assistindo essa live em outro momento, né? Você também pode deixar o seu like. Se você quiser, me adiciona aqui no Instagram, @prof.newtonmatos, e pode falar comigo. Será um prazer aí atender às suas dúvidas. O artigo 203 da Constituição Federal do Brasil estabelece que a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição. A gente viu isso na primeira questão, né? Ela não é contributiva, ela é independente de qualquer contraprestação. A Seguridade Social e tem por objetivo a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, o amparo às crianças e adolescentes carentes, a promoção da integração ao mercado de trabalho, entre outros. Artigo 203, certo? Assistência social a quem
dela necessitar, independentemente de contribuição, e tem por objetivo, né, a proteção. Família, maternidade, infância, adolescência e velhice. Vamos lá. Família, maternidade, infância, adolescência e velhice, certo? Aí você continua. O amparo às crianças e aos adolescentes carentes, o amparo às crianças e adolescentes carentes e a promoção da integração aos mercados de trabalho, promoção da integração aos mercados de trabalho, dentre outros, porque nós temos aqui outros objetivos, como por exemplo, Newton, a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência, embora o termo portador não esteja correto, é esse que a Constituição utiliza. Gabriela, pois é, suas aulas são boas, mas que pena que pouco tempo o senhor demora a voltar. Eu estou aqui, às vezes 4 vezes por semana, porque são para concursos diferentes, né? Aí eu tenho aqui, certo, o termo portador de deficiência, né, mas a gente contesta. E ao idoso que comprova e não possui meios de prover a própria manutenção, ou de tê-la provida por sua família conforme dispuser a lei. Nós que eu não estou falando de aposentadoria, certo? Eu estou falando de um benefício aqui. 6. A redução da vulnerabilidade socioeconômica de famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza, né? Então, Newton, nós tivemos aqui o inciso 1, família, maternidade, infância, adolescência e velhice. O inciso 2, amparo a crianças e adolescentes carentes. E o inciso 3, do artigo 203, que são objetivos da assistência social, beleza? E o item está correto, principalmente pelo entre outros aí. Tranquilo, meu querido? Tranquilo, minha querida? Então, deu tudo certo, né? Graças a Deus, mais um evento para conta. Muito feliz de ter acordado com vocês, afinal de contas, eu acordei só para fazer esse evento. Eu vou descansar mais um pouco, que hoje eu passo o dia todo escrevendo material. E quando eu começo a escrever os meus materiais de condicional, eles podem durar de 4 a 8 horas só escrevendo. Então, muito obrigado, um forte beijo no coração